porta e alegra meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar. Ele nunca faltará. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus prover, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Neste bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte, que é o meu Deus, não temerei. Nele posso confiar. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha,
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos das redes sociais. Então, vou começar com 2 convites hoje. Primeiro, doutrina, Café com Doutrina, sábado, às 17 horas, na casa do Chico Xavier, em Itatiaia. Oh, meu Deus, é tudo igual, não é? É parecido. Tudo Chico, tudo Ismael. Casa de Ismael, gente. Casa de Ismael. Isso. O palestrante vai ser o Ronaldo Brum, do Dicionário da Luz. Obrigada. E no domingo, nós teremos o Bazar da KS. Mas precisamos de colaboradores para ajudar a montagem no sábado e para trabalhar no domingo, tá? Então todos estão convidados para o Bazar da KS, no sábado para montar, domingo para trabalhar. De 9 ao meio-dia, domingo, e no sábado na parte da tarde, a partir das 13 horas, é isso? A partir das 13 horas, tá? Todos são convidados para ajudar e para colaborar. E no sábado, então, às 17 horas, lá na casa de Ismael, Café com Doutrina. O tema é o Manuel Filomeno Batista de Miranda. Brasil. E nós vamos, então, acalmar os nossos corações, fazer a leitura do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, o item 10. O item 10 diz assim: na via pública, a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialmente e carinho em excesso. Ou sem excesso, é porque eu sou excessiva. Eu vejo assim, eu já quero abraçar, então o meu é com excesso, mas é sem excesso. Caminhe em seu passo natural dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros de via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Ante a abordagem desse ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio a maiores exigências de serviço, é possível falar com seriedade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assobios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento e reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversa inconveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejado, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma, em sã consciência, tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos na rua. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloque-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciamos o socorro possível. Ou seja, sermos gentis no trânsito, na rua, na calçada, quando encontrarmos com alguém. Então vamos manter essa paz, elevar os nossos pensamentos sempre ao nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a quem é o nosso modelo. Vamos agradecer à irmã Esperança, mentora dessa casa, agradecer a todos os nossos mentores, aos anjos do Senhor, aos nossos guias, aos nossos anjos da guarda.
que Jesus possa conduzir essa palestra da noite de hoje. Será proferida pelo nosso irmão Francisco, da Casa de Ismael de Tatiaia, uma mensagem lindíssima, que com certeza irá tocar os nossos corações e irá nos trazer bastante conhecimento e atenção. Que assim seja, graças a Deus. O tema hoje é perda das pessoas amadas pelo nosso irmão Francisco. Palavra de Deus. Boa noite a todos. Essa palestra era para ser no dia 15. E aí a Lúcia telefonou pedindo para antecipar e eu achei ótimo, porque 2 de novembro foi agora, né? Recente, dia de finados. Dia de finados, muito certamente, muita gente chorou, lembrando de entes queridos que já partiram, né? Porque mesmo a gente entendendo a doutrina, mesmo a gente sabendo que efetivamente ninguém morre, mas a saudade fica, né? A saudade, o contato físico, tudo aquilo que nos guarda e que nos marcou, na realidade também foram embora. Então, certamente, que muita gente chorou nesse dia 2. Certamente que muita gente chorou nesse dia 2. Conforme dizia Santa Exupéry, o mundo das lágrimas é um mundo muito estranho, porque ele é um mundo carregado de sentimentos. Na realidade, as lágrimas é quando o sentimento já é forte demais e não aguenta e ele transborda, então sai através das lágrimas. Os sentimentos são o que movem a humanidade. Se na realidade nós começarmos a olhar para tudo que existe no planeta, guerras surgem por causa do sentimento do ódio. Ganância a provocam os roubos e detonam verdadeiras fortunas, e assim por diante. Então, os sentimentos são, na realidade, também quem nos move. E falar de sentimentos, então, não é muito simples, não é muito fácil, mas a gente vai falar. Existia uma família, eles tinham 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E existia um cachorrinho que era o xodó dos meninos, porque tudo que eles faziam, o cachorrinho estava junto. Qualquer tipo de brincadeira, o cachorrinho seguia aqueles 2 meninos. E uma das coisas que o cachorrinho gostava muito de fazer era morder as pernas das pessoas. De brincadeira, brincando, mas mordia as pernas das pessoas e arranhava os sapatos. A menina odiava o cachorro exatamente por causa disso, porque ela também era vítima do cachorrinho. O cachorrinho ia lá e mordendo toda hora as pernas, arranhando os seus sapatos, e ela ficava injuriada. No dia de manhã, ela acorda, não vê os irmãos, procura pelos irmãos pela casa, não acha, vai até a sala, e a sala tinha uma grande janela que dava para o quintal, e nisso ela quer ver os 2 irmãozinhos cavando o chão e o cachorrinho estirado ao lado. Ela fica penalizada com a cena e aí começa a chorar do lado de cá dentro da janela. O avô, vendo aquilo, disse assim: vamos pular a janela? E qual é a criança que não gosta de fazer algo? Vamos, vovô. E imediatamente os 2 pularam a janela e foram para o quintal. Chegando no quintal, o vô disse: minha netinha, passa a mão no cachorro. E ela então passou a mão no cachorro, sentindo aqueles pelos macios do animalzinho, se despede dele. E ela então se despediu do cachorro e os meninos continuaram o seu enterro. É isso, agora vamos pular a janela de volta. E pularam a janela de volta. Em frente àquela janela, uma outra grande janela dava para um quintal na frente de um belo jardim. Vamos pular agora essa janela? E pularam a janela, indo então para o jardim. No jardim, com rosas muito bonitas,
flores muito lindas, e ele chegou então perto de uma rosa, agora pega essa rosa e sente as pétalas, a maciez da rosa, passa no rosto, cheio dessa rosa e vê que perfume delicioso. E aí a menina fez tudo aquilo. Você lembra quando nós viemos com essa plantinha pequenininha e plantamos isso aqui no jardim? É mesmo, vovô, é aquela rosa. Então, foi um momento de muita alegria, não foi? Foi. E aí, ainda brincando, ainda vendo um pouco mais da rosa, e depois então pularam a janela de volta. E aí na sala, no meio da sala, minha netinha, eu quero que você guarde essa grande lição. Na vida nós sempre temos duas janelas. Quando você pula a janela da tristeza, lembre-se que por trás dela também tem uma janela que dá para a janela da alegria. Quando você pula a janela da alegria, lembre-se que atrás você tem uma janela da tristeza. O segredo da vida é você saber a hora de botar de uma e a hora de botar da outra. Porque no centro é que dá o verdadeiro equilíbrio. Por que isso? Porque nós choramos no dia 2, choramos nos enterros, nas despedidas das nossas queridas, dos nossos entes queridos, mas precisamos saber que precisamos voltar, porque a janela da alegria, a janela da vida, ainda está aberta para nós. Então precisamos voltar para o centro da sala para mantermos esse equilíbrio, o equilíbrio da vida, né? O equilíbrio que nos conduz realmente a uma felicidade maior, que é a felicidade do futuro. E nós precisamos também aprender que nessa encarnação, que a vida, na realidade, é um grande curso para que nós possamos aprender a morrer. Quem daqui não for um espírito, levante a mão. Todos são. Então, todos somos espíritos. Aonde é a vida do espírito? É no plano espiritual, não é no plano material. Então, se o plano espiritual é o verdadeiro, a verdadeira morada, onde todos nós um dia vamos para lá, na realidade a nossa vida aqui, desde o momento em que demos os primeiros balidos aqui, porque a vida é só da ovelha, mas nós somos pequeninas ovelhas nessa época. Então, desde o momento que nós demos os primeiros balidos, sabemos que um dia vamos morrer. Então, precisamos aprender a passar por toda essa trajetória, porque nós precisamos saber qual é o perfil do homem espiritualizado. Então, quando nós conseguirmos atingir esse homem espiritualizado, nós sabemos que nós já podemos partir. Na Índia, tinha um grande guru, não sei se já ouviram falar, de Sai Baba. Sai Baba, é bastante conhecido, né? Quando ele desencarnou, ele falou assim: eu preciso ir, porque o meu momento aqui já acabou, então eu preciso ir. Vou e daqui a 8 anos retorno, porque ainda preciso de mais uma encarnação. Ele desencarnou em 2018, teoricamente, pelo prazo dele, já estaria aqui de novo. Não sei se está ou não. Mas é isso, nós temos um prazo marcado, e que nesse prazo não adianta ficar aqui. Não sei qual é o meu prazo, já me disseram que ainda preciso ficar mais um pouco. A minha dívida não é pequena. Então a gente precisa de uma longa vida para ir pagando um pouco mais. Uma vez um espírito que ele fala, que é da minha família, mais tarde depois eu me descobri o nome dele, Marco Aurélio, e ele dizia que era um freio. E ele falava que a nossa família era uma família muito grande. Obviamente que deve ser a família espiritual, porque aqui na Terra não é tão grande assim.
E aí eu tomei coragem. E ele dizia que a nossa família tinha cometido muitos erros e que agora tinha começado a andar no caminho certo. Aí eu tive a curiosidade e falei assim, meu livro é muito grande? Ele disse, Francisco, digamos que sim, ele é bem grande. E mais ou menos em que altura ele está? Vamos falar que ele esteja na metade. Então preciso de muitas encarnações para acabar de folhear esse livro. Muito provavelmente também não sou o único aqui nessa sala. Muito provavelmente. Todos nós estamos aqui por alguma razão, sem dúvida alguma. E certamente que também não vai ser a última encarnação de vocês. Então, precisamos encarnar e aprender a fazer esse curso de aprender a morrer. Está no livro Mereça Ser Feliz, de Irmãs do Povo. E ela ainda completa, a perda de entes queridos não é com a morte física, mas exatamente com a encarnação. Alguém aqui tem filhos? Muitos. Algum filho de vocês já foi para o exterior para fazer um determinado trabalho? O seu. Você chorou quando ele foi? Nem chorou quando ele voltou? Não, ele foi para fazer mestrado lá, foi para estudar, fazer curso. Nada. Pelo governo francês. Mas em geral, a gente chora quando ele vai, porque nós vamos ficar. Ele vai ficar ausente durante algum tempo, digamos que, sei lá, 1 ano, 30 anos, e sabemos que vai ficar ausente nesse período. Então choramos. Quando ele parte, não quando ele volta. Quando ele volta é igual ao filho pródigo, é uma festa, vamos matar um boi. Então, na realidade, a nossa partida do plano espiritual é que é o motivo de choro. E no livro, se não me falha a memória, que é do nosso lar, eles comentam um pouco isso. Da tristeza quando vem, mas também da alegria, porque vir para cá é essencial para cada um de nós. A Terra não é o paraíso, mas a Terra é onde nós vamos conquistar o paraíso, sem dúvida alguma. Então precisamos aprender a morrer e saber que a morte física, mas a encarnação é que dá motivo de choro. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que choram, porque quem chora tem sentimento. Quem não tem sentimento não está nem aí para as coisas. Então, bem-aventurados esses que choram, e choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias, acreditam que o destino lhes reservou a taça de infinita amargura. Está no livro Pão Nosso. Minha sobrinha, 21 anos. Já desfilava, estava aprendendo para ser modelo. 2 horas da manhã, sentada na cama, encostada, já pronta para dormir, com a roupa de dormir, e uma amiga sentada ao lado, e as duas conversando, e a amiga, por favor, me leva lá, por favor, me leva lá, 2 horas da manhã. Tanto encheu a paciência da minha sobrinha, que elas levantaram, trocaram de roupa, para as duas morrerem debaixo do caminhão. Minha irmã até hoje acha que ela foi castigada por Deus. Chora a taça da morte. Porque acha, não entende, ela não entende espiritismo, pelo contrário. Uma vez eu comecei a falar de espiritismo, me passaram um sabão, porque eu nunca mais quis falar de espiritismo na família. Mas ela acha que Deus a castigou por tirar uma filha com 21 anos de idade. Se fosse a filha da vizinha, não era tanto castigo assim, mas era a minha filha. É um castigo. Então a gente muitas vezes chora porque não quer deixar partir aquele ente querido, porque precisa dele aqui, quer ficar com ele aqui. Então chora com a amargura da nossa própria tristeza, não com a amargura da tristeza da partida em si.
muitas vezes o ser humano é danado para poder se confundir, né? Confundir os sentimentos, inclusive. Judith Biost escreveu esse livro, Perdas Necessárias. E ela explica nesse livro que é necessário que a gente perca alguma coisa para poder ganhar a outra coisa melhor. Então, por exemplo, se alguém quer trocar o carro, dá aquele carro de entrada para poder comprar um carro novo. Bom, isso não quer dizer que a gente precisa perder a mulher para poder ganhar uma mulher nova. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, se a gente for analisar bem isso daqui, nós vamos ver que quantas e quantas vezes é necessário que nós possamos perder alguma coisa para poder obter outra. Eu tenho dinheiro, quero comprar uma casa, vou comprar a casa, dei o dinheiro de sinal, eu precisei perder o dinheiro para adquirir a casa. E assim sucessivamente. Até mesmo, tudo aqui, o Mestre Jesus, desculpem, o Mestre Jesus um dia virou e nos disse: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Então também ele precisou partir. Também ele nós precisamos perder. Então precisamos perder algumas coisas para que possamos crescer. Minha esposa, antes de eu conhecê-la, operou, estava com câncer linfático, operou, rasgou isso tudo aqui para poder extrair o pâncreas. Mais tarde, aí depois disso ela fez a quimioterapia, a radioterapia. A radioterapia afetou o coração e mais tarde teve que abrir o que faltava para poder fazer a cirurgia do coração. A própria radioterapia afetou o seio, teve que tirar o seio, porque também já estava com câncer e não podia fazer mais radioterapia, porque aquilo dobraria tendo as consequências, então não tinha como. Teve que operar, apesar de ser um câncer muito pequenininho. Minha vida era levar a Vilma para o médico, trazer para casa. Levar para o médico, trazer para casa. Eu estou reclamando, eu queria que ela estivesse aqui ainda. Mas por que segurar um pouco? Então, eu estava escutando uma palestra, acho que era da Bahia, e o Chico, como ele vivia muito no plano espiritual, já muito doente, já muito cansado, um pouco já idoso, disse: por que vocês não me trazem logo? Olha que corpo todo estragado que está lá embaixo. Para que eu vou continuar lá embaixo? Você ainda precisa. Mas nós ficamos ansiosos porque não queremos largar. Nós queremos que os entes queridos fiquem todos conosco, quando na realidade eles também precisam partir. E por que eles precisam partir? Porque são perdas necessárias. São perdas necessárias para o próprio ser que naquele momento está partindo. Ela não tinha muitas condições, ou mais condições de ficar aqui. Então, era um prêmio largar aquele corpo para poder voltar. E se nós não somos daqui, não é um prêmio voltar para a nossa pátria? Não é um presente? Mas a gente não quer largar o osso. O osso está bom, está gostoso, mas a gente não quer largar o osso. Assim também, em todos os aspectos da nossa vida, quantas e quantas vezes nós não somos obrigados a perder coisas ou escolher. Agora eu tenho que largar esse caminho, porque esse não é o caminho bom para poder isso aqui. E vamos ser sinceros, o caminho da matéria não é gostoso? Tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa na matéria que a gente pode aproveitar, mas chega uma hora que nós precisamos parar. Precisamos perder esse caminho para poder ingressar num caminho novo, num caminho realmente de evolução. Porque esse é o destino de todos nós. Então são as perdas que nós precisamos começar a nos acostumar, que um dia nós vamos ter que escolher. Eu acredito piamente que esses santos, né, da Igreja Católica
São Francisco de Assis, Santo Afonso, Santos outros, tantos outros, um dia chegaram numa encruzilhada. E agora? Continuo nesse caminho que eu estou, ou realmente paro e vou seguir a santidade? Irmã Dulce, tantos outros desses aí. Largaram então o caminho da matéria, se despiram de tudo para poder ingressar no caminho da santidade. Todos nós, um dia, vamos chegar também nessa encruzilhada. São as nossas perdas necessárias. E os ventos, que às vezes tiram algo do que nós amamos, são os mesmos ventos que trazem algo que aprendemos a amar. Quando minha sobrinha saiu de casa para levar a amiga, porque a amiga cismava que o namorado estava traindo, moravam na ilha do governador, no Rio, e cismavam que o namorado estava traindo e queria então que minha sobrinha levasse na casa do namorado para ver se ele estava em casa. E aconteceu o que aconteceu. Então elas iam em um caminhão totalmente apagado e descia uma rua e pegou o carro de lado. A amiga dela estava exatamente aqui, recebeu o primeiro impacto e praticamente teve morte instantânea. Se, segundo a perícia mais tarde, se o carro capotasse e acontecesse alguma coisa nesse sentido, provavelmente minha sobrinha talvez quebrasse uma perna, talvez quebrasse o braço, mas deveria estar viva. Mas o caminhão continuou e empurrou o carro até um poste onde enfrentou a minha sobrinha, e aí teve ruptura de alguns órgãos internos, e aí foi embora. Só que ela ficou em coma durante uns 15 dias. Então, nesse meio tempo, eu estava desempregado, morava com a minha irmã na ilha, e nesse meio tempo, muita gente ligava para lá para saber como é que estava a minha sobrinha. E eu atendia. A minha irmã estava trabalhando e eu atendia o telefone. E uma dessas que ligavam era a viúva. E depois viemos a casar. O vento que levou a sobrinha também trouxe o meu amor. As coisas não são tão rígidas conforme a gente olha à primeira vista. Não são tão fúnebres conforme nós imaginamos no primeiro olhar. Sempre tem uma segunda visão, sempre tem uma coisa melhor por trás de tudo isso daí. Por isso nós não devemos chorar pelo que nos foi tirado, pois tudo aquilo que realmente é nosso nunca se vai para sempre. Numa mediúnica, estava conversando com o nosso dirigente espiritual e surgiu o assunto de Vilma. Ele disse: será que ela vai estar lá me esperando? Mas é lógico. Nós não perdemos os entes queridos. Eles simplesmente foram antes de nós. Nós precisamos ainda, por alguma razão, passar um novo período aqui, mas vão estar certamente esperando por nós. Quando muitas vezes isso não ocorre, no caso, por exemplo, do André Luiz, que ele não tinha condições de ver a mãe porque estava num patamar muito acima dele, mas um dia a mãe desce e vai lá procurá-lo. Ou a gente consegue depois subir para ficar no mesmo patamar e nos encontramos novamente. Então, nada realmente, nenhuma perda realmente é definitiva. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, que Jesus então falou, a vós convém que eu vá, porque se eu for, eu vos envio o Paráclito, eu vos envio o Consolador. Se ele não tivesse ido, nós não teríamos conhecimento, então, porque era necessário que ele fosse para que o outro viesse, para que o Consolador viesse e nos explicasse tudo isso que a gente está falando aqui.
nos dissesse que na vida nós não perdemos nada. Nós simplesmente uns dão antes do que a gente. Na hora de vir também não é assim. Deve estar nascendo gente agora. Deve estar morrendo gente agora. É assim a vida. Então era necessário que ele também partisse. E alguém já imaginou, se Jesus ainda estivesse aqui na Terra, o inferno que isso seria? Eu seria o primeiro a correr lá. Minha mulher morreu. E ele pediu, não, o que eu tenho a ver com isso? Como assim? Você ressuscitou o Lázaro. Agora vem e ressuscita também. Não quero saber. E seria, coitado do mestre, seria um inferno para ele. Porque todo mundo não queria, ninguém mais queria ser doente. Os paralíticos começaram uma fila enorme, os cegos, e assim todos nós, provavelmente. Chico recebia caravanas e mais caravanas. Imagina um mestre, um Jesus aqui na Terra. Então era necessário que ele fosse. Dizem, inclusive, ele desintegrou o próprio corpo para que não houvesse o que fizeram com a cruz, que dividiram tanto a cruz em pedacinhos, se juntasse tudo e dava a volta no planeta. Imagina o corpo dele, como é que seria? Ia fazer uma pirâmide de corpos lá, de tantos pedacinhos que teria por aí. Então, o mestre sabia o que fazer e fez bem feito. Não é isso? Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Será que isso é possível? Está no livro como nosso. Será que é possível alguém partir para o bem comum? O que vocês acham? Alguém se atreve a dar um pitaco? Acabamos de falar do Mestre Jesus. Acabamos de falar dele. Que ele partiu para o bem comum. É necessário que eu vá para que eu nos envie o Consolador. E veio o Consolador para nos explicar então tudo isso. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém e diz: não choreis por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. Por quê? Se era ele que estava carregando uma cruz, se era ele que sabia que ia ser crucificado, por que não chorar por ele? Porque a situação dele, ele sabia que estava prestes a terminar. A situação delas e dos filhos, não. Logo depois, Israel foi invadido por outro povo, cavalos dizimaram com os romanos e o templo não ficou pedra sobre pedra. É necessário que a gente chore um pouco, mas também que olhe. Minha sobrinha foi, 21 anos, puxa, que pena. A gente sabe o que ela seria se ficasse aqui. O que ela sofreria se ficasse aqui, a gente não sabe. A gente poderia imaginar a dor que possivelmente poderia dar para os seus pais, com a conduta que ela poderia ter. A gente não sabe. Então não choremos pelos que partiram. Choremos pelos que estão aqui, porque não sabemos o que vai vir ainda pela frente. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Interessante como é que eu comecei a tentar andar no espiritismo. Minha mãe faleceu e o caixão estava descendo. E eu pensei: mãe, você quer assimilar com os homens lá de cima? Se puder, me avisa como é que é lá em cima, porque eu estou perdido. Minha mãe que estava descendo, não foi um pedido de brincadeira. Passaram-se uns 3, 4 meses, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no alto, vendo o meu corpo. Eu falei assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Meu corpo está lá embaixo. Ah, já sei, eu morri. Morri e ia saindo, quando de repente eu vejo uma menina segurando o corpo dela. Falei: coitada, ela já morreu também, não sabe,
e quer arrastar o corpo dela, e ela não sabe que não vai conseguir, porque o corpo é muito pesado. Aí, embora, eu falei assim, não, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá, assim, não, me dá aqui a tua mão, deixa. Mas ninguém sabe que eu morri, meu corpo está aqui. Deixa que vão te achar. E isso nunca mais eu esqueci. Deixa que vão achar o teu corpo e vão enterrar. O meu está lá atrás. Mesma coisa. Vão acabar encontrando e vão enterrá-lo também. Deixe que os vivos enterrem o corpo físico, mas deixe que os mortos enterrem os mortos. Que acolham esses teóricos mortos que acabaram de chegar para que possam conduzi-los. O corpo físico acabou, não tem mais. Isso foi obrigação dos vivos. Os mortos agora sim é que vão cuidar desses nossos entes queridos. Então, em vez de ficar meu cunhado, o pai dessa minha sobrinha que desencarnou, ele, durante 4 anos consecutivos, 4 anos consecutivos, todo o domingo ia no cemitério chorar. 4 anos consecutivos. Chorar em cima de um vestido velho, chorar em cima de um terno velho, o pai dele também estava ali, porque o espírito não estava mais ali. Então, para quê perder 4 anos chorando uma coisa que não existe mais ali? Então, deixe que os mortos cuidem dos mortos, os nossos mortos queridos, que um dia também vão cuidar de nós. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Também numa reunião mediúnica, nosso dirigente sempre vivia pedindo para que a gente cuidasse das crianças, da evangelização. Cuide das minhas crianças, cuide das minhas crianças. E numa dessas, ele disse, cuidem de novo, eu venho pedir, cuidem das minhas crianças. Mas também cuidem dos animaizinhos, também cuidem da grama que vocês pisam, porque é tudo obra de Deus. Deus é Deus de vivos. Aquela grama que a gente está pisando não está morta. Aquele cachorrinho que a gente está brincando não está morto. Porque Deus é Deus de vivos. Então Deus seria Deus daquele cadáver que está enterrado no cemitério? Não. Deus é Deus daquele que subiu. É Deus daquele que foi para lá. Então não choremos os mortos, porque tem muita gente, muitos deuses para cuidar deles. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação. Ninguém aqui está morto. Se alguém aqui está morto, que levante o dedo. Não, ninguém aqui está morto. Todos somos vivos. Então somos todos. Temos então um Deus, que é o nosso Deus, que é o Deus dos vivos. Tu não és para mim senão uma pessoa inteiramente igual. Novamente, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe tinha uma rosa que de repente apareceu naquele asteroide onde ele morava. E ele viu que aquela florzinha, aquela plantinha era alguma coisa de diferente, alguma coisa nova. E ele então começou a cuidar daquela plantinha e depois então nasceu uma linda rosa. E ele se achava então o todo-poderoso do universo, porque no seu asteroide ele era dono de uma rosa. Quando ele veio ao planeta Terra passear, ele viu só em um jardim dezenas, centenas de rosas. E ele começou a chorar. Eu me julgava o único, eu me julgava o possuidor da maior riqueza do universo. E aqui num lugar só eu vejo essa quantidade enorme de rosas. Mais tarde encontra com a raposa, e a raposa sabiamente diz para ele, aquela rosa se tornou uma coisa muito grande para você por causa do tempo que você perdeu com ela. Isso é o que nós também, essas criaturas que nos perforam antes de nós, é o tempo que nós perdemos. O tempo, o carinho, a coisa que nós dedicamos para cada um deles, que
aquele que torna essas pessoas tão importantes para cada um de nós. Antes do Espiritismo, eu frequentei 11 anos uma casa lá no Rio de Janeiro, chamada IEB, que é uma casa espiritualista. E era muito parecido até um pouco com o Espiritismo. E aí eu também já fazia atendimento fraterno lá. E recebi, então, uma vez um irmão, me indicaram um irmão para poder me procurar, e eu fui lá, então atendi esse irmão que estava com problema da próstata. E cuidava de um irmão mais velho que estava com problema na próstata muito pior do que ele. Então, a próstata dele meio que segurou, porque ele se dedicava tanto a esse irmão, que esse irmão não tinha não tinha mais ninguém para cuidar dele, então ele passou a ser a finalidade da existência. Esse irmão passou a ser a finalidade da existência dele. Mas a próstata, a doença já estava muito adiantada, o câncer já estava muito evoluído, e um dia o irmão desencarnou. Acabou a razão de ser dele. Se entregou, pouco tempo depois também foi. Que é o tempo da dedicação. O tempo que nós gastamos com cada um de nós, dos nossos entes queridos, é esse tempo que torna esse ente querido muito, muito importante para cada um de nós. Então, vamos fazer, quando a gente morre, quando uma pessoa da família morre, e a criancinha, o pai, cadê o vovô? O que foi feito do vovô? A gente não costumava dizer, ele está lá no céu, virou uma estrelinha. Mas por que agora de velhos a gente não pode falar a mesma coisa? Tem que ser só para criança. Por que nós não podemos olhar para o céu e ver aquela estrela piscando? Eles dizem assim, Vilma que está lá em cima olhando para mim e rindo. Por que não? Será que nós, os velhos, os idosos, começam a ficar uns caras sem graça, sem imaginação? Einstein dizia que a imaginação era muito superior à educação. Então por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Então, vamos imaginar que todos aqueles entes queridos que já partiram estão lá em cima. E nós temos o privilégio aqui de ainda olhar o céu estrelado. No Rio ninguém mais vê isso. Então olhemos para cima e imaginemos que esses nossos entes queridos estão lá, piscando e rindo, brincando de andar de um lado para o outro, porque as estrelas andam, melhor, são é o planeta que anda. E para encerrar, eu gostaria de ler um poema, Poemas para Rezar, de Michel Quast. Michel Quast era um padre francês, lá pelos idos de 1950, e ele deixou esse poema intitulado O Enterro. O pessoal acompanhava, gente de preto chorando, gente também de preto e com cara de choro. Na frente, pessoas sem luto, algumas chorando. Mais gente sem luto, que nem chorava, nem nada, ou melhor, se aborrecia, conversava. À saída do cemitério, as pessoas de preto soluçavam, tudo acabado. As segundas pessoas de preto fungavam. Vamos, menina, coragem, acabou-se. As primeiras pessoas sem luto murmuravam, coitado, tudo se acaba nessa vida. E os outros respiravam, uf, acabou. Eu, dentro de mim, pensava que tudo estava começando. Sim, é verdade, acabava o ensaio geral. Começava, porém, a representação eterna. Terminara o aprendizado. Começava, porém, a execução eterna. Terminara a lenta gestação. Começava, porém, a vida eterna. Acabava de nascer para a vida. A vida que é para valer.
a vida que é de verdade, a vida eterna. Como se os mortos existissem. Não há mortos, Senhor. Há vivos e só vivos, uns na terra, outros além. A morte existe, Senhor, mas é um momento apenas, um instante, um segundo, um passo. O passo do provisório ao definitivo, o passo do temporal ao eterno. Assim morre a criança ao nascer o adolescente, a lagarta quando alça voo a borboleta, a semente quando a espiga anuncia. Morte, personagem grotesco, bicho-papão para as crianças, fantasma inexistente. Fazes-me rir, revoltas-me no entanto, aterrorizas o mundo, assustas e enganas os homens. E, entretanto, só para a vida existes. Nem és capaz de arrancar-nos aqueles a quem amamos. Mas onde estão, Senhor, os que aqui amei quando viviam? Estão em êxtase santamente ocupados em amar face à Santíssima Trindade? Estão sendo torturados dentro da noite, ardendo no desejo de amar ao infinito? Estão desesperados, condenados a si próprios porque se preferiram aos outros, consumidos de ódio porque não podem mais amar? Senhor, estão perto de mim os meus mortos. Eu os conheço vivendo na sombra. Eu não os vejo mais com os olhos, porque por um momento abandonaram seu invólucro de carne, como quem despe uma veste estragada ou fora de moda. Privadas deste disfarce, suas almas de hora em diante não me acenam mais. Mas em vós, Senhor, ouço-as a me chamarem, vejo-as a me convidarem, escuto-as a me aconselharem, pois agora me são muito mais presentes. Outrora tocavam-se nossas carnes, mas não nossas almas. Agora eu as encontro quando te encontro. Recebo-as em mim quando te recebo. Trago-as comigo quando te trago. Amo-as quando te amo. Ó meus mortos, vivos eternos que vivem em mim, ajudai-me nesta vida breve a aprender como viver eternamente. Senhor, eu vos amo e quero amar-vos sempre mais. Sois vós quem eterniza o amor e quero amar eternamente. Muito obrigado, Lúcio, obrigado pelo convite, obrigado pelo
bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Obrigado, Sr. Francisco. Obrigado por esses ensinamentos, por essas palavras maravilhosas. Muito obrigada. Vou só relembrar, amigos, nós temos então amanhã o Café com Doutrina, às 17 horas, na casa de Ismael, em Itatiaia. E domingo e amanhã o Bazar da KS. Sendo que amanhã, a partir das 13 horas, para ajudar a montar, quem puder. E domingo, de 9 ao meio-dia, para ajudar na venda, né? E depois a gente montar. Então, precisamos de voluntários. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. O mentor da casa de Ismael, que veio aqui com o Sr. Francisco, trazer essa palestra lindíssima para a gente. A irmã Esperança, a mentora dessa casa. E a todos, Senhor, muito obrigado. Que as nossas orações subam aos céus e desçam em forma de bênção. Que a equipe de Bezerra de Menezes espalme suas mãos sobre nossas cabeças e derrame o bálsamo que cada um necessita. Que nós possamos retornar para os nossos lares com o coração cheio de amor, acalentado e abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o nosso passe. Eu convido os passistas a se dirigir à sala. Os que desejarem tomar passe individual permaneçam nos seus lugares. E os que já estiverem felizes e satisfeitos, vão em paz e o Senhor os acompanhe. Amém. E nós temos cantina hoje, tá, gente?